Bom dia, irmãos. Acho que vai dar para ouvir minha voz, né? Tranquilamente aí. Então, tá bom. Ah, ficou faltando do irmão Ricardo. Irmão Ricardo. Ó, deu certinho, foi na conta. Irmãos, então vamos começar com uma palavra de oração? Oremos. Senhor Deus, aqui na tua presença, nós queremos te agradecer por todas as tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos conduza e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, continue nos abençoando, nos guardando e nos abençoe nessa escola dominical, para que nós possamos entender, ó Pai, a finalização do livro de Josué e que faça aplicações em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós finalizamos então na semana passada, né, justamente falando ali sobre depois que eles saem de Ai, Deus restaura o povo, e aí eles têm as grandes vitórias. E aí nós chegamos no último ponto, que foi no Josué capítulo 9, onde chegam os gibeonitas. E a partir daí é que a gente vai tratar hoje, tá? Então, só relembrando, o que é que nós queremos saber? É identificar a ação de Josué na conquista de Canaã. O que é que nós precisamos sentir? É que precisamos interessar cada vez mais para conhecer a vida de Josué no seu livro, de como foi que ele se comportou, como ele liderou o povo de Israel. E terceiro, agir, ou seja, separar. O objetivo sempre foi, do nosso estudo de Josué, separar um tempo para nós termos intimidade com Deus. Não adianta a gente dizer que serve a Deus sem ter intimidade com Ele, né? Eu não posso dizer que eu amo minha esposa se eu não tiver tempo com ela, né? Eu não converso, não faço nada, então não adianta. A mesma coisa funciona com Deus. Não posso dizer que eu amo meus filhos se eu não tenho tempo com eles, de qualidade, de ensino, de mostrando para eles. Então, tudo isso funciona. Nosso amor, ele é demonstrado em ações, né? Então, a mesma coisa funciona com Deus. Nós não podemos dizer que temos intimidade com Deus se nós não passamos tempo com Deus, né? Seja em oração, seja em leitura da sua palavra. Então, precisamos separar ali diariamente um horário para meditação das Escrituras. Então, unificando o final da lição 4 e a lição 5 para nós finalizarmos hoje nós temos um bom tempo, dá para a gente finalizar tranquilamente, nós vamos utilizar um texto-chave, que é em Josué, capítulo 24, né, o versículo 15, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma das declarações do Antigo Testamento mais firmes que nós podemos ver de um servo do Senhor, em que ele não só estabelece ali para a sua vida pessoal, mas como ele traz para si a responsabilidade de levar todo o seu lar. Ele não diz só, eu vou servir o Senhor, não. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Então, é uma responsabilidade pessoal e coletiva, tá? Então, para nós darmos continuidade, eu queria abrir com os irmãos lá no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Na verdade, até o versículo 6, tá? Diz o seguinte: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, aqui na tua presença, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, eu queria que alguém abrisse em Provérbios 4:23. Por quê? Nós temos dois pontos aqui principais. Primeiro,
Israel aqui sai da fase de guerras intensas e passa para uma fase de manutenção da herança do povo de Israel. Por quê? Eles vão finalizar aqui. Depois dessa parte de Gilgal e das guerras com os heveus e amorreus, eles vão passar para uma manutenção da herança que Deus deu. Segundo, o perigo agora não é só um inimigo externo, mas decisões erradas e alianças equivocadas e infidelidade espiritual. Olha, o povo de Israel viu maravilhas. Não foi? Olha, não sei os irmãos, a gente falou sobre a questão de temperatura, parece que a temperatura desceu de uma vez, né? Acho que vai dar uma chuva. Né? Tá vendo? Isso é fé, né? A gente estava falando aqui, olha, foi fé. Então, ó, Israel, então, sai dessa tensão de guerras intensas e agora eles vão ter que manter a sua herança. Só que o seguinte, em todo o povo de Israel, nós sempre vimos, Deus ele trabalhou de forma grandiosa no meio deles. Ó, eles viram um exército pequeno ganhar de um exército grande. Eles viram uma guerra em que eles não precisaram nem usar espadas. Eles viram toda a trajetória no deserto. Eles viram os povos correndo e tremendo diante deles, não pelo número deles, mas porque sabiam que o Senhor estava com eles. Então eles viram grande maravilha. E mesmo assim, eles estavam caindo no mesmo problema dos pais, da infidelidade e da incredulidade. Mas se nós pararmos a pensar, para nós é a mesma coisa. Porque olha, a gente olha as escrituras, a gente vê a história. Nós vemos como Deus trabalhou com o seu povo em toda em toda a história da humanidade até hoje. E de vez em quando a gente dá umas quedas, né? De vez em quando a gente peca, de vez em quando a gente, seja individualmente, seja comunitário, como igreja, né? E a gente vai assim, tá vendo esse povo de Israel incrédulo? Nós somos piores. Porque o povo de Israel até estava vendo, mas ele não tinha ainda a história escrita. Nós já temos a história escrita, erro após erro, ano após ano, e a gente ainda às vezes cai nessa, né? Lá atrás. Mas é porque assim, chega um ponto, tô tão acostumado, né, que o Senhor está cuidando de nós, que é só o costume. Então o que acontece acaba, vou dar um exemplo. Eu lembro quando eu era pequeno, até hoje a gente faz isso. A gente quer alguma coisa muito que pra gente é importante. Aí a gente compra aquilo. Olha, não dura 3 dias na nossa mão, aquilo já vira rotineiro. Vou dar um exemplo. Se eu compro um celular, eu queria o celular do ano. Comprei o celular, ele é novo. Tô ali usando uma semana. Oh, uau! Aí no primeiro dia você tem maior cuidado, né? Pra não passar nenhum risco. Aí você coloca dentro da capinha, coloca película, deixa bonitinho, só anda dentro do bolso quando tira muito cuidado. Depois de um mês usando, você até joga no sofá também. Vira o costume. Tá novinho, mas vira o costume que você começa a deixar para lá. Assim, é rotineiro, tá comigo mesmo. E às vezes a fidelidade ao Senhor acaba se tornando rotineira. Ela não é mais vívida, mas ela se torna automática. Vou dar um exemplo para nós aqui, na parte musical. De vez em quando a gente está cantando, às vezes a gente não sabe nem o que a gente está cantando, a gente só canta no automático. Chega no final do hino, a gente cantou, porque já está no automático, já está na cabeça. Ou então a gente está no culto e a gente passa o culto todo e só foi no automático. Porque a gente já está acostumado, é toda semana. Então, por isso que nós precisamos reviver isso diariamente. É reaver a nossa fé e dizer, olha, não é só mais um culto, não é só mais um cântico, não é só mais uma mensagem. É o quê? É a palavra de Deus sendo atribuída no meu coração e eu fazendo ela ser exercida. E aqui é o nosso campo de treinamento. E o exercício disso é lá fora. E aí a gente precisa estar, o quê? Exercendo a nossa fé constantemente. Então o povo de Israel estava passando por esse momento agora. Quem é que pode ler para a gente em Provérbios 4, 23?
Ok? Então, tudo que você tem que guardar, guarde o quê? O seu coração. Por quê? Porque o coração procede as fontes, as bênçãos e as coisas da vida. Agora, pensa comigo. A Bíblia ela deixa muitos e muitos textos falando sobre isso, né? Como é que eu posso me livrar do pecado? Guardando a tua palavra no meu coração, né? Como é que eu posso mudar o meu caminho? Arrependendo-me do meu coração, confessando os meus pecados ao Senhor, sendo perdoado. 1 João 1,9. Então, quando a gente olha, a Bíblia tem o tempo todo dizendo o seguinte: guarda o teu coração, guarda o teu coração, cuida do teu coração, firma o teu coração. Por quê? Porque procede aqui do que o coração tá cheio. Então tudo está envolvido o quê? O coração. Porque quando a gente fala coração, não é o órgão coração, mas é a nossa mente trabalhando ali. Porque tudo está aqui. Não é? As que só vai apagar duas formas. Ou se a gente tiver uma doença muito forte que acabe com o nosso entendimento, ou quando nós morrermos. Aí nós vamos ter um outro entendimento. Né? Aí a nossa mente vai se abrir, não vai ser mais limitada igual o do ser humano agora. Né? Então, tudo procede do coração. Então, como, vai haver um questionamento, como você tem cuidado da herança espiritual que Deus lhe confiou? Qual é a nossa herança espiritual? São os bens que nós temos? É a casa que nós compramos? É o carro que nós temos? O que é? Qual é a nossa herança espiritual? A primeira herança que você recebeu espiritual, qual foi? A salvação. A salvação em Cristo Jesus é a primeira herança espiritual. O que ela é para nós? É o nosso testamento de que nós vamos ter o quê? A eternidade nos céus. Deixa eu perguntar para os irmãos. O irmão Lamoniel, que costuma mais viajar para fora do país, o irmão Eli também. Deixa eu perguntar uma coisa. Você consegue passar daqui para o Japão sem passaporte? Você não pode. Aqui na América Latina a gente ainda pode passar só com identidade, né? Só alguns, né? Passaporte. O, não podia, tem que ter o passaporte. Mas só o passaporte é válido? O que você precisa ter no passaporte? Um carimbo do quê? O visto, né? O país só deixa você entrar se você tiver o quê, ó? Um vistão lá. É, é a primeira coisa que eles veem, né? Então assim. E o que a sua vida é traduzida aonde? Do, como é que o país vai saber? O país que está te recebendo. Ele vai saber que sua vida é direita quando tiver o quê? O visto no passaporte. Aí você vai dizer, não, esse daí pode entrar porque não vai fazer baderna aqui no nosso país, não. Não é? Então, é o que eles pensam. Mas tem. E faz bagunça. Mas tem um lugar que não faz. Vai ser nos céus. Se o Espírito Santo não tiver carimbado no nosso coração, não adianta. A gente pode ter sido o melhor crente, a gente pode ter sido o mais assíduo, a gente pode ter sido aquele que está fazendo tudo, mas se não tiver o passaporte, né, o carimbo ali do Espírito Santo no coração, que a Bíblia chama de o selo do Espírito Santo, a gente não entra nos céus. Então esse foi o maior e a primeira herança que o Senhor nos dá. Acima disso aí, nós temos os galardões, que são a herança do Senhor que vamos dar. O próprio Senhor Jesus disse o quê? Se no céu não tivesse, eu mesmo vos teria dito o quê? Vou preparar-vos lugar. O Senhor está preparando um lugar para nós? Excelente, né? Olha, eu vou dizer para os irmãos, eu fico, isso aí eu escutei do meu pai, eu achei graça, eu uso até hoje. Deixa eu perguntar assim, meu sogro não está aqui, mas os irmãos que trabalham já em construção, quanto tempo mais ou menos demora para construir uma casa? Com todo o material, tudo certinho. Quanto? Uns 3 meses para construir uma casa. Uma casa simples, né? Não estou falando uma mansão, é uma casa simples, com todo o material, com mão de obra certinho, uns 3 meses.
59 dias? Aí. Então é 2 meses. Então vamos botar uma média aí de 2, 3 meses. Tamo tudo. Já pensou que o Senhor Jesus Cristo já está preparando para nós já faz 2000 anos? Imagina a benção que não vai ser. Né? Né? Pensa numa mansão. Eu já disse, olha, fazendo uma paráfrase aqui para nós, eu já disse, olha, o quarto da direita de Deus ali, eu já tô pegando ali, já tô... Não, tô brincando, mano, não vou falar heresia aqui agora não. Né? É, é a direita e a esquerda. Mas nós precisamos pensar nisso, né? Temos cuidado da herança espiritual que Deus nos confiou? O que é que nós temos feito com ela? Guardado e deixado ela quietinha lá? O que é que Deus fala sobre os talentos que Ele nos deu? Né? Não pode só guardar e deixar ali, porque Ele vai pedir. Ele vai pedir de volta. E como é que nós vamos entregar a Ele? Então, como nós temos cuidado? E eu queria começar com os irmãos, e aí nós vamos então passar os 4 pontos aqui, rapidamente, para nós trabalharmos. Não é Josué 89 não, viu, irmãos? É Josué 9, 9:14. Alguém pode abrir, então, Josué 9:14 para a gente? E uma outra pessoa, Provérbios 14:12. Israel aqui, ele vai passar o seguinte. A gente leu, né, esse versículo do capítulo 9, de 1 a 5. Mas Israel aqui, ele analisa a aparência dos gibeonitas, mas ele não consulta o Senhor. Esse foi o maior erro que Josué cometeu no seu ministério. Por quê? Ele viu tudo indo bem, Deus abençoando, Deus ajeitando as coisas. O que é que ele pensou? Ah, não, então agora nós temos a sabedoria do Senhor. Deixa eu fazer aqui, porque eu já sei como é que faz. Aí foi o maior erro dele. Antes de tomar decisões, nós necessitamos consultar o Senhor. Não adianta consultar o Senhor depois que a gente tomou a decisão. Se você já tomou a decisão, para que você vai consultar o Senhor? Né? Então nós precisamos consultar antes. Uma aliança precipitada vai gerar consequências duradouras. Quem é que pode ler para nós? 9:14. E não pediram conselhos ao Senhor. Mas olha o que Provérbios 14:12 fala. Ok? Então, por não ter confiado no Senhor, há caminhos que parecem bons, mas na verdade são maus. Caminhos de morte. Então, nossa confiança tem que ser sempre no Senhor, não nas aparências. Josué e o povo de Israel olhou as aparências, não, isso aí a gente fichinha, vamos fazer então uma aliança com eles. E foram consequências duradouras, porque eles estiveram no meio do povo de Israel, apesar de terem se tornado servos, Deus havia dado uma ordem, já falo, Deus havia dado uma ordem para eles. Qual foi a ordem? Destrói tudo, não deixa nada. Por quê? Porque um pouquinho de fermento leveda a massa. O que vai acontecer com o povo de Israel a partir daqui? O povo de Israel vê as conquistas e tudo, mas o pouquinho de fermento sempre estava ali no meio, sempre influenciando o povo de Israel para longe de Deus. Uhum. E aí vira um ciclo, né? Aí vira um ciclo. Porque virou arrogante, vai vir a prova. Veio a prova para te fazer o quê? Virar humilde. Aí criou humildade, as coisas melhoram. Aí o que acontece? Se o coração não tiver ajeitado, vira arrogante de novo. É um ciclo. Foi o que o povo de Israel fez. Virou um ciclo para eles isso, né? Desde o Egito até... A gente vai ver no livro de Juízes, o ciclo que foi absurdo. Por causa disso aqui. Por causa disso, eles não obedeceram à voz do Senhor. Né? Então, decisões sem oração comprometem a herança que Deus deseja preservar. Quer ver? Olha, Salmo 25, 4 e 5 e Tiago 1, 5. Quem é que pode ler para nós? Salmo 25, 4 e 5 e Tiago 1, 5.
Ok? A oração do salmista é o quê? Senhor, não me deixa tomar decisões erradas, mas ensina-me, guia-me constantemente. Né? Coloca as tuas palavras no meu coração. Coloca o teu princípio no meu coração. Não é? E Tiago 1,5. Ok? Então, peça a Deus que dá liberalmente o quê? Sabedoria. É isso que ele precisa. Olha, tem um ator, eu não concordo com as coisas que ele fala, por conta de que ele zomba muito de Deus. Mas uma coisa que ele falou que é verdade. É aquele ator chamado Morgan Freeman. Ele fala o seguinte numa das entrevistas que fazem com ele diz a seguinte pergunta: se você pede a Deus sabedoria, ele vai te dar sabedoria ou ele vai te dar a prova para que você exerça a sabedoria que ele te deu? É, se você pede sabedoria a Deus, ele vai te dar a sabedoria ou ele vai te dar a prova para que você possa provar que é a sabedoria que ele te deu? Né? Ele vai te dar a prova. Por quê? Exatamente. Salomão pediu sabedoria ao Senhor. E logo em seguida, as duas mulheres lá, né, que falaram, não, é meu filho, não é meu. Então tá bom. Então corta o menino no meio, fica para um lado, fica para o outro. A mãe falsa, não, pode mesmo, corta no meio. A mãe verdadeira, não, não, dá para ela. Prefiro que meu filho viva nas mãos de outra pessoa do que ele fique morto comigo. Né? Então, assim, mãe verdadeira. Né? Abdicou para que o filho vivesse. Então, é sabedoria. Né? Então, é por isso que já faz um tempo que eu vou dizer para a irmã. Eu vou dizer para a irmã, teve um tempo que eu pedi a paciência ao Senhor, eu parei de pedir. Eu parei de pedir. Aí, o que acontece? A minha esposa ora todo dia paciência para mim. Aí, pronto. Não era nem um pouquinho. Não é à toa que na hora que ele ouviu lá o egípcio, quer saber de uma coisa? Já vou matar esse egípcio. Tá tirando, fazendo numa linguagem popular hoje, né? Tá tirando com o povo de Israel? Vai tirar mais não, vai ficar aí debaixo da terra para aprender, né? Nada fica encoberto. E ele pagou caro por isso, né? E futuramente depois você vê. Ele mesmo me fala, né, que ele era o homem mais manso da terra. Ou seja, ele aprendeu dores e penas, né? E passou 40 anos. Olha, uma coisa que eu nunca esqueci foi essa frase. Ele passou 40 anos no Egito aprendendo que ele era tudo, 40 anos no deserto aprendendo que ele não era nada, e 40 anos com o povo de Israel, 40 anos em Midian aprendendo que não era nada, e mais 40 anos no deserto liderando o povo de Israel, ele aprendendo que Deus pode fazer com nada. E não entrou na terra. Mas ele não entrou na terra por desobediência, né? No final dos. Para você ver, ele era o homem mais manso da terra e perdeu a paciência com o povo de Israel. Para você ver como. E você vê várias vezes ele pedindo misericórdia a Deus pelo povo, né? Falou: não, Deus, não destrói o teu povo, não. Não, Deus, não destrói eles e faz de mim, não. É o teu povo. O que as. E ele clamando pelo povo de Israel, no final da vida ele quer saber de uma coisa: vocês querem água, agora vocês vão beber água. Ele bate na rocha, né, a rocha da água, e Deus fala: olha, por causa da tua desobediência, você não vai entrar. Né? É engraçado, né? Hoje em dia, o povo fala assim: não, porque se você determinar para Deus as coisas, Deus vai ter. Deus vai. É obrigado a você a fazer as coisas para você, mãe. Moisés, na hora que tentou fazer a primeira obrigação, nem na terra ele entrou. Não é verdade? Então, dando continuidade. Alguém levantou a mão? Não? Então, dando continuidade, uma aplicação prática para nossas vidas. Nem toda oportunidade é permissão de Deus, no sentido de permissão concedida. Nem toda oportunidade é uma permissão concedida. Vou dar um exemplo.
Quando nós oramos para uma pessoa receber um emprego, e essa pessoa tem a oportunidade de ter um emprego num clube de striptease. Isso é da vontade de Deus? Foi uma oportunidade que se abriu? Não, foi uma oportunidade que se abriu. Mas foi uma oportunidade concedida por Deus? Não. Né? Então nós precisamos tomar cuidado. Nem toda oportunidade é permissão de Deus. Né? Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Né? Então, antes de alianças, compromissos e escolhas importantes, é necessário buscar direção espiritual. Uhum. Pode te fazer uma visitinha lá, né? Uhum. É verdade. É. Não, não venha pedir a permissão de Deus, né? Uhum. E não dá. Olha, eu vou dizer para os irmãos, é uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos atrás. O local não tinha problema nenhum, não era pecaminoso. Eu vou dizer para os irmãos, eu passei por uma entrevista na época para Nestlé, era para segurança de trabalho. Eu estava estudando sobre segurança de trabalho na época, foi lá em Ribeirão Preto. Mas o meu coração não ficava em paz. Por quê? Porque se eu trabalhasse lá, eu estava pastoreando uma igreja que a gente estava abrindo lá, que era a Igreja Batista Esperança, no bairro Heitor Rigon. Se eu fosse trabalhar lá, eu teria trabalhando toda quarta-feira, não dava para eu fazer os cultos de quarta, e nem outro dia da semana, porque eu ia trabalhar até mais ou menos umas 10 horas. Segunda coisa é que no final de semana, era um final de semana sim, outro não, um sim, outro não. Aí os irmãos da igreja falaram, não, vai, porque a gente dá um jeito, mas no meu coração não ficava bem. Não é porque fosse pecado, a gente sabe que a gente adora a Deus em qualquer dia. Mas eu, como um pastor da igreja, eu precisava estar ali para os irmãos. E aí os irmãos disseram, não, mas vai pastor. Eu falei, não vou dizer por quê. Porque não acredito que faça parte. Se fosse qualquer outro irmão, eu aconselharia aí. Não vai, porque você vai estar firme também, de qualquer jeito, a gente visita, a gente vai fazer. Mas no meu caso, eu não aceitei. O que acontece? As finanças ficaram muito ruins, e aí a gente precisou ali fechar a igreja, e aí eu levei os irmãos cada um para uma igreja e tudo, espalhei certinho, e vim aqui para Uberlândia. Uma pessoa que não era da igreja, mas estava antigamente falou, tá vendo aí, ó, ele foi... Qual foi a palavra que a pessoa utilizou na época? Ele deixou passar a oportunidade que Deus deu para ele, aí, ó, bem feito. Aquilo ficou no meu coração, irmãos, pelo menos uns 3 anos. Aí eu casei com a Franciele, nós tivemos a nossa primeira filha, que foi a Tabita. Foi quando eu parei para pensar, falei, olha, 2 coisas aconteceram nesse meio tempo. A maioria dos irmãos que estavam lá se firmaram nas igrejas onde estavam. Teve uns 2 que infelizmente se desviaram, mas o restante tudo se firmou. Eu constituí a minha família e estamos servindo a Deus. E eu fico pensando, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Naquele exato momento, humanamente falando, para eu poder me sustentar, seria interessante manter. Mas eu consultei ao Senhor naquele momento, eu parei, eu orei ao Senhor, eu pedi paz no meu coração. A única paz que Ele me deu foi, não faça. Hoje, talvez, eu não estivesse com minha família do jeito que eu estou hoje. Os irmãos, talvez, não sei se estariam firmes até hoje. Então, existem caminhos que aos nossos olhos até parecem bons. Mas o que eles dariam no final? Nós não sabemos. Eu vou dizer para os irmãos o que aconteceu conosco ontem. Estávamos voltando da chácara do meu sogro, 7 horas da noite. O nosso carro pifou no meio da estrada. Né? Ferveu lá, a gente não sabe o que aconteceu.
tive que pedir o guincho para buscar. Aí eles foram para casa e eu fiquei lá. Mas eu fiquei me questionando, falei, Senhor, a gente fez tudo certinho, não faltamos nada, estamos fazendo as coisas tudo certinho. E eu tava parado lá no posto, fiquei esperando umas 2 horas lá até o guincho chegar. Foi toda a nossa economia para pegar um guincho, para poder trazer. Eu falei, Senhor, a gente estava tão feliz que o final de ano a gente estava conseguindo segurar um pouquinho para a gente conseguir. Agora, se foi tudo no rio, olha, o, o rapaz do guincho, na hora que a gente conversou, eu não contei para ele a situação, ele não sabia que eu era crente nem nada. E pelo visto lá, ele não era crente também, porque um monte de coisa de orixá e umbanda e essas coisas lá na frente do negócio dele. Mas ele falou uma coisa, verdade, ele falou, não, cara, a gente não fica muito feliz quando acontecem essas coisas, né? Eu falei, pois é, a gente fica feliz não, eu tava até assim, ele falou, mas às vezes é providência de Deus para alguma coisa que você não sabe. Hum. Um incrédulo precisou falar isso para mim. Eu peguei, eu vim descansado, cheguei em casa, orei ao Senhor, falei, Senhor, realmente, às vezes pode ter sido, pode ser um livramento. E se ele livrou a mim, por aquilo ali, ele pode ter livrado meu sogro, meu cunhado. Estávamos todos em comboio, a gente teve que parar todo mundo. A gente não sabe, né? Deus, ele trabalha não por linhas tortas, mas ele trabalha na linha certinha. E a gente que não consegue entender as coisas. Então, nem toda, nem toda oportunidade é permissão de Deus, mas Deus está sob o controle de todas as coisas, né? Então, antes de alianças, compromissos e escolhas importantes, é necessário buscar a direção espiritual. Então, um questionamento para nós. Você decide mais pela aparência ou pela direção de Deus? Né? Então, nós precisamos parar para pensar sobre isso. Porque muitas vezes a gente está falando, não, pela direção de Deus, mas na hora do vamos ver, né? É igual assim, você vai negar a Cristo quando aconteceu, vamos dizer que aconteça uma perseguição no Brasil, você vai negar a Cristo? Ó, todo cristão vai dizer, não, vou servir a Deus até o fim. Mas e quando tiverem com uma arma na pontada para os seus filhos? Como aconteceu com aquela russa, que estavam os 7 filhos dela. O Carlton contou essa história, né? Os 7 filhos dela, e para cada um perguntaram: você vai negar a Cristo para ela? E ela fala: não. Tum, filho 1. Vai negar a Cristo? Não. Tum, filho 2. Todos os filhos dela, ainda até o final foi ela. Ou então aquele menino que mandaram ele negar a Cristo, eles, Jesus Cristo vive até hoje, torturaram ele durante uma noite inteira, escalpelaram o pé dele, fizeram ele andar sobre brasa viva, fizeram ele andar sobre coisas cortantes. Depois ele falou, mesmo que vocês me matem, eu vou servir a Cristo. Tum! Tiraram nele, fizeram ele cavar a própria cova, depois tiraram ele e ele caiu. Ou aquele homem, também na Rússia, que foi servir ao Senhor e disseram assim, você vai negar? Não, não nego não. Você vai ficar num tanque, fechado durante uma noite, menos 30 graus. Chegou de manhã, estava morto. Mas não negou a Cristo até o final de sua vida. Então, uma coisa é a gente pensar, outra coisa é a gente fazer. Né? Então, precisamos da direção de Deus para um momento mais difícil. Segundo, Deus reparte a herança com fidelidade. Olha, Josué 21, 45 e Números 26, de 52 a 56. Tudo aconteceu aqui. Eles fizeram a aliança errada, mas pediram perdão a Deus, continuaram vivendo e Deus, por causa da herança, permitiu, por causa da promessa da aliança, permitiu que aquilo acontecesse, mas agora cada tribo recebe ali a porção conforme a promessa do Senhor. Então a herança aqui ela era pessoal, familiar e comunitária. Pessoal são as coisas que eles ganharam nas guerras. A familiar eram as terras que eles conseguiram e a comunitária era cada tribo conseguiu ali o seu pedaço. Então, Josué 21, 45. Quem pode ler para a gente? Tudo se cumpriu. Eles receberam a porção exatamente como Deus havia prometido, né? Em Números 26, 52 e 56.
Até o 26, 56. E esses são os que foram contados, os levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a família do Gersonita, a família dos Quartitas, Merari, a família do Merari. Era até o 56, pessoal. Já Já foi? Certo? Então, a herança foi distribuída ali segundo a vontade de Deus. E em Josué é o cumprimento, né? A promessa foi feita lá para Moisés em Números, e agora o cumprimento em Josué, capítulo 21. Foi tudo cumprido ali exatamente como o Senhor havia prometido. E como princípio, Deus é fiel para repartir tudo o que prometeu ao seu povo. Olha, Deus é fiel ao povo de Israel, Deus é fiel a nós como igreja do Senhor, né? Então nós precisamos ter essa certeza. Quer ver? Ó, Lamentações 3, 23, 22 e 23. Quem pode ler para nós? Aí os irmãos, vai aparecendo o texto ali, os irmãos já vão procurando, tá? Desculpa, irmão, pode ler de novo? É o 22 e 23. Isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ó, grande é a fidelidade do Senhor e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então Deus é fiel, ele vai repartir tudo que pertenceu, tudo que prometeu ao seu povo. E nós como igreja ele nos prometeu uma herança celestial pela eternidade ao seu lado, né? Então nós confiamos nisso. Agora, qual aplicação nós podemos ter? É que em Cristo nós já recebemos uma herança abundante, a salvação em Cristo Jesus e as promessas eternas. O livro de Hebreus, ele vai falar justamente sobre isso, sobre tudo que o cristão ele tem. Você vê lá em Hebreus capítulo 6, ele vai falar exatamente o que o cristão tem. Olha, o cristão prova da ação do Espírito Santo no seu coração, a boa palavra, como é que é o nome? Ele prova de tudo, dos poderes vindouros, né, da era vindoura. Então, assim, nós como cristãos já recebemos em Cristo tudo o que ele nos outorgou na salvação. Certo? Efésios 1, 18 e 20 e 1 Pedro 1, 3 e 4. É iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança no céu, e qual o sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os cremos, segundo a operação da força do seu poder, se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita no céu. Ou seja, em Cristo nós já recebemos essa herança. Em Cristo nós já recebemos. Nós já somos co-herdeiros em Cristo Jesus. A palavra diz isso, né? Somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiros de quê? De tudo o que Deus tem nos céus. Nós somos co-herdeiros. Nós somos tratados como filhos. Olha, deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Tudo que você tem é dos seus filhos? Lá em casa eu sempre digo para as meninas, olha, você vai desfrutar de tudo que eu tenho aqui na presença e um dia quando eu for para a glória, o que a gente deixar é de vocês, né, para as meninas. Então tudo que é nosso é delas. Agora imagine Deus como um pai, o pai verdadeiro, vamos dizer assim, né? Nós somos passageiros, mas ele é eterno. O pai eterno, tudo que é dele foi nos dado. Nós não merecíamos, mas foi nos dado como co-herdeiros de Cristo, com Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos coloca no mesmo patamar do Senhor Jesus Cristo. Nós que não merecemos nada, mas com relação ao recebimento da herança, nós nos colocamos como filhos, como co-herdeiros. Você está entendendo aonde nós conseguimos chegar? Não por merecimento, mas pela misericórdia e pelo amor que Ele tem por nós? Ele nos coloca num patamar que nós só deveríamos nos ajoelhar e agradecer Ele a eternidade. E muitas vezes nós somos ingratos e pecamos, né? Então, 1 Pedro 1, 3 e 4. Deus Pai, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula,
Ou seja, uma herança incorruptível e eterna. Nós temos essa herança prometida por Deus. É incorruptível e eterna. Não vai ser só para agora, assim, não é só, vamos, como assim, uma barganha, não, a gente precisa dar a Deus, ou nós precisamos dar o nosso melhor, porque aí Deus vai nos dar o melhor dele aqui. Não, irmãos, eu não quero o melhor dele nessa terra, não. Eu já tenho o melhor dele aqui nessa terra, que foi a minha salvação em Cristo Jesus. Eu falo como o apóstolo Paulo. Quando eu falo de vez em quando isso, algumas pessoas ficam, nossa, misericórdia. Misericórdia o quê? Eu quero ir para o céu. O morrer é lucro. O viver é em Cristo. Mas, irmãos, eu tenho uma vontade tão grande. Eu brinco lá em casa e eu sempre digo assim, olha, eu quero morrer logo. Eu quero morrer jovem mesmo. Quero morrer antes dos 50. Aí, nossa, mas por quê? Eu falei, gente, eu estou indo para o céu. Eu não estou indo para outro lugar ruim, não. Eu estou indo para o céu. Quanto mais cedo eu for, melhor é. Eu tenho certeza da minha salvação, então eu vou passar a eternidade com o Senhor. Aqui é passageiro. Quantos anos? Eu não sei quantos anos eu vou viver. Eu posso morrer virando a esquina ali daqui a pouco. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Eu vou viver a eternidade com Cristo Jesus. E é lá que eu quero a minha herança. Aqui vai ruir. O que a gente construir aqui vai se estragar com o tempo. Deixa eu perguntar, do tempo, se não for pedras preciosas como prata, ouro, essas coisas, o que a gente tem dos tempos antigos? Só coisas que se encontram aqui que hoje é chamado de relíquias, mas você não tem mais nada. Você não tem construções, você não tem civilizações inteiras, não existe. Existe aqui ruínas, pequenos pedaços de papel, papiro, essas coisas, né? Uhum. Foi construído mais um. Então já foi, assim. Então, isso vai ser destruído aqui. Né? Foi o primeiro templo, depois eles fizeram o segundo, né, quando a Babilônia invadiu, aí depois destruiu de novo, né, agora no tempo pós. E não tem mais. E lá agora não é nem mais o templo completo, tem uma mesquita ali no metade do terreno. Então, assim, vai construir quando for no milênio. No milênio não, desculpa, na grande tribulação, né? Que vai construir de novo. Mas isso passa. Então, assim, nossas coisas vão passar. Agora, nós vamos voltar. Mas eu vou para um lugar. Eu vou para um lugar onde uma peça de ouro que a gente coloca no braço, no pescoço, vai ser fichinha. Lá diz que tem uma praça, né? Você vai ver em Apocalipse, tem uma praça que é só de ouro e pedras preciosas. Né? Na Bíblia não diz que são caminhos e caminhos de ruas de ouro, né? Mas diz que tem uma praça totalmente de ouro, com pedras preciosas. Cada portão dos muros dos céus diz lá, né? É uma pedra diferente. Então, você vê, vai ser algo inimaginável. Então, você tem vivido plenamente na herança espiritual que Deus lhe deu? E aí nós vamos finalizar aqui rapidamente. Os textos dos irmãos têm na folhinha. Então, Josué 22:5, eu gostaria de ler esse, tá? Josué 22:5. Os irmãos que podem abrir aí. Diz assim, ó. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. As tribos aqui são advertidas a permanecerem fiéis ao Senhor, e a idolatria e o descuido espiritual colocam a herança em risco. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. A idolatria fez com que eles se afastassem do Senhor de novo. Olha, eles estavam começando, eles tinham acabado de receber as coisas ali, mas qual é o princípio que nós podemos levar? É que a herança se perde quando falta vigilância e fidelidade. O povo de Israel perdeu, depois de terem visto todas as bênçãos. E eles estavam começando a perder ali. Depois os irmãos podem ler. Então, precisamos, como hábito, né, avaliar
os relacionamentos e escolhas que nos afastam de Deus e fazer um giro de 180 graus. Não é 360. 360 a gente volta para o mesmo lugar. A gente precisa fazer um giro de 180, né? Ou seja, voltar no caminho oposto do que nós estamos indo, para servir a Deus. Então, em que área você precisa renovar sua fidelidade no Senhor? Todos nós temos. Não adianta dizer porque todos nós, nenhum de nós que estamos aqui hoje, somos 100% santos. Nós não somos e nós precisamos confessar isso diante de Deus. Senhor, nós não somos. Agora, qual é a área que nós precisamos renovar a fidelidade ao Senhor? Todos nós temos áreas que precisam. Precisamos sentar. Nós estamos aqui no último domingo do ano. Domingo que vem já é 2026. O que é que nós temos feito? Qual é a coisa que nós precisamos renovar? Nossa fidelidade ao Senhor. E por último, a renovação da aliança. Ou seja, a herança exige decisão diária. Josué 24, capítulo 14 e 15 diz o seguinte, vou ler aqui com os irmãos. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, olha só, Josué deixa bem claro o povo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué convoca o povo a uma decisão final. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem aos deuses antigos. A escolha é de vocês. Servir a Deus não é automático. É uma escolha diária. Ou nós servimos, ou nós não servimos. Não adianta servir de boca. Ninguém serve a dois senhores. Já ouviu aquele cachorro, né, que se ele tiver dois senhores, ou ele morre de fome, ou ele morre com muita comida, né, empanzina. Então, a mesma coisa, nós não podemos servir a dois senhores, só podemos servir a um. E aí, essa é a nossa decisão. O princípio é que servir a Deus é uma decisão contínua, não um evento isolado. Então, como aplicação, nós precisamos renovar diariamente o nosso compromisso com Cristo, irmãos. E qual decisão espiritual nós precisamos reafirmar hoje para servir a Deus? 3 coisas que nós precisamos relembrar. Consultar a Deus em todas as decisões da nossa vida. Entender que a vitória ela é progressiva e contínua. E terceiro, confiar que Deus cumpre cada promessa que faz. Desse jeito, nós concluímos que Deus guia as nossas decisões. Se nós consultamos a Ele, Ele nos guia nas decisões. Deus reparte fielmente a herança. Por quê? Porque Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Em terceiro, Deus sustenta a herança pela fidelidade. Nós queremos servir ao Senhor e participar das bênçãos espirituais? Precisamos servir a Ele com fidelidade. Ele é fiel em suas palavras, então nós devemos seguir do mesmo jeito que Ele. Amém? Finalizando, só queria ler esse texto em Salmos 16, versículos 5 e 6, e aí a gente finaliza com uma palavra de oração. Salmo 16, 5 e 6, que diz o seguinte, O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. É o Senhor que nos dá a herança dele. Amém? Então vamos orar ao Senhor que essa aplicação aqui de Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja real no nosso coração, na nossa casa, nas nossas famílias, começando de nós, indo até os nossos filhos e netos. Amém? Oremos ao Senhor. Pastor, pode orar para nós? Obrigado. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vitória, Senhor, que conquistou, a meta que nós temos nesse dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém.